Está circulando e fazendo muito sucesso na rede social Instagram uma cena ocorrida no Shopping Recife. O Brasil todo está vendo essa cena. Uma criança, estudante, ele com a sua mochila de escola, entra na loja Fest, que é uma loja que vende material de informática. Ele saca da sua mochila um bloquinho e ele no tablet em exposição para venda, um tablet da Samsung, ele faz a pesquisa escolar e ao mesmo tempo ele faz as suas anotações. Então a criança que ela é inclusive estudante da escola Abílio Gomes, uma escola que eu já estive várias vezes, inclusive para parabenizar a escola por ter obtido, na versão 2015 do IDEB, a primeira colocação, vereador Maguari. A escola é uma escola muito quente, muito apertada, ali próximo, vizinho ao Shopping Center Recife. Quem já esteve lá vê as condições adversas, percebe as condições adversas para a localidade. É inacreditável que alguém, um prefeito, colocou uma escola para funcionar daquela forma. Mas o fato é que a criança está fazendo a consulta e todo mundo admirado com a maneira como ela está utilizando a inteligência dela para aprender, utilizando um objeto em exposição que ela não tem recursos, nem a sua família tem para comprar, para adquirir. Viralizou e surgiu um movimento na internet para que a Samsung entregasse um para a criança. A Samsung aceitou o clamor da rede e ela entrou em contato com a Fest, a rede Fest, acho que é Fest Shopping, alguma coisa assim, e foi entregue o tablet para a criança. Esse episódio está sendo destacado como razões para acreditar na humanidade, razões para acreditar no futuro, razões para acreditar na capacidade criativa de uma criança, razões para acreditar na solidariedade de uma sociedade. Eu me associo a todos aqueles que têm razão para acreditar neste momento. No entanto, aqui eu faço a chamada acerca de um programa que foi lançado, e quem é da legislatura anterior deve lembrar muito bem, o programa do tablet na escola. Geraldo Júlio fez a sua propaganda dizendo que era uma nova realidade da rede pública do Recife, que toda criança teria tablet. Foram recebidos os primeiros com a nossa autorização, aprovação nessa casa do programa. O programa foi saudado por todos como um grande programa, um programa para o futuro, um programa suprapartidário. Eu recordo aqui as discussões que tivemos e o comum acordo que tive com o então líder do governo, o vereador Gilberto Alves. E agora eu pergunto, onde é que estão os tablets? Por que a prefeitura deixou de fornecer os tablets para as crianças? Tem razão, depois de 5 anos de lançamento do programa, não existirem os tablets, levando em consideração que o custo, inclusive, do tablet, ele foi reduzido? Então, vereador Heriberto Rafael, onde estão os tablets? Por que parou? O programa era para ser permanente. Aqui nós não aprovamos um programa para 1 ano de tablets. O programa era para ser permanente. E esse foi o discurso do prefeito Geraldo Júlio. Isso denota, vereadora Aline Mariano, Vossa Excelência é como mãe. Isso denota capacidade diminuta de gestão, falta de visão de longo prazo. Os programas, eles se iniciam e eles se encerram sem uma devida lógica, como o programa de robótica. 30 milhões foram colocados num programa que hoje a gente chega nas escolas,
os equipamentos já com as peças perdidas, não podem ser mais montados. Tudo isso leva, na nossa concepção, a uma outra propaganda, a uma outra política, razões para não acreditar na gestão do PSB. Muito obrigado, senhor presidente. E também não houve resposta para os questionamentos objetivos feitos pelo vereador Renato Antunes, nem pelo vereador Jaime Jamil. Asfora. Por que não se respondeu? Falar do governo federal de novo? Falar de uma gestão que foi reprovada também pela população? Falar que as obras são necessárias, aí é consenso. Ninguém pode dizer aqui que não é consenso. Tem o Hospital do Idoso, a Alpinha, o conjunto de obras. O cerne da questão é o custo da operação. Imagine um pai de família que esteja agora querendo fazer o investimento no futuro dos seus filhos e ele esteja sem dinheiro para custear a escola, mas ele mantém uma lancha, mas ele mantém 2 carros de luxo e está sem dinheiro para pagar a escola. E ele vai e tira um empréstimo. Não, você acha que eu não vou tirar um empréstimo para pagar a escola do meu filho? Ora, existem margem para a redução do custo da prefeitura. A responsabilidade fiscal, ela não tem sido atingida. Votar cheque em branco para que o prefeito contraia o empréstimo, sem dúvida alguma, inclusive, veja a estratégia. Você tem uma obra importante, uma obra que vai atender milhares de pessoas, aí você diz indignado, porque um vereador vai votar contra aquela obra. Ninguém está votando contra a obra. Está votando contra a irresponsabilidade de se pedir dinheiro emprestado a um custo elevado para se fazer o que deveria ser feito com o devido dever de casa, reduzindo-se custo, reduzindo-se a estrutura administrativa da prefeitura, tendo-se ênfase numa gestão moderna. Quando o prefeito foi eleito, ele foi eleito, inclusive tem várias semelhanças entre Dilma Rousseff e Geraldo Júlio. Foram eleitos, inclusive, no mesmo período, não é? 2010, 2012. A fórmula que se elegeu Dilma Rousseff, de uma grande gerente, foi a mesma fórmula que elegeu Geraldo Júlio, um grande gerente. O melhor gestor que nós poderíamos ter. O que era para ser uma gestão de um grande gestor, está se revelando um fracasso administrativo. Por conta disso, reforçando as palavras dos vereadores que me antecederam, e já que vou ter a parte do vereador Jaime Jamil e do Jaime Asfora e do vereador Renato Antunes, escuto os dois e, de antemão, já deixo claro que estão com os argumentos corretos. Pois não, vereador? Eu queria lhe parabenizar, vereador André Regis de Carvalho, já que Vossa Excelência está me chamando pelo nome completo, que é um carinho. A gente se conhece há muitos e muitos anos. Meu nome é Jaime Jamil Asfora Filho, para os que não sabem, e ele está me chamando pelo meu sobrenome, que inclusive me dá muito orgulho, que é o sobrenome do meu avô, que era palestino, Jamil Asfora, que nasceu em Belém. Mas, em resumo, a prefeitura tem torrado dinheiro com publicidade e propaganda, repito aqui, 47 milhões esse ano, tem aumentado só com os cargos comissionados de maior valor, o valor dos gastos em 24 milhões por ano,
e pede um empréstimo num processo administrativo, né, que compõe o projeto de lei, sem os devidos documentos, segundo a lei de responsabilidade fiscal. Vou repetir aqui, vou votar a favor, porque a cidade precisa de UPINhas, precisa de hospital do idoso, precisa de melhores postos de saúde, precisa de uma melhor saúde, e a terceira idade sofre muito com os problemas como um todo, mobilidade, etc. Mas é preciso que a gente questione isso. Eu lanço aqui a pergunta ao líder do governo, Heriberto Rafael. Por que 15% de juros? O vereador João da Costa disse que é assim mesmo, mas não é não. Porque no outro empréstimo que a gente vai votar em seguida, o governo está pedindo empréstimo pagando 7% de juros à Caixa. Por que ele paga a Caixa, com dinheiro do FGTS, 7%? E paga ao Banco do Brasil, que é um banco público, igual à Caixa, os dois são bancos públicos, o dobro, mais do que o dobro de juros. Então, nossas colocações, eu acho as de Vossa Excelência muito pertinentes, e eu reitero o que Vossa Excelência disse aí. É preciso que as perguntas da cidade, não da oposição, sejam respondidas, porque o dinheiro é nosso. Isso vai ser objeto de requerimento e de outras falas do nosso mandato, mas a Prefeitura precisa responder para onde está indo esse de publicidade. Para dizer que Recife é a capital do Nordeste, ou para dizer que Geraldo é o gestor mais eficiente de Pernambuco. Um gestor eficiente não faz o município perder sua capacidade de investimento em 1 bilhão em 4 anos. Isso não é porque a receita não aumentou, não, porque a receita com multas duplicou, porque o IPTU aumentou 30%, o Recife está cobrando mais imposto ano a ano, está cobrando mais multa ano a ano. Está no portal da transparência. É só entrar, está aqui, portal da transparência. Vou terminar, senhor presidente. Está aqui, ó, nesse papel, quem quiser entrar no portal da transparência. Dobrou de 2017 para 2018. Cobrou 35 milhões de multas em 2017 e em 2018 cobrou 70. Esse ano deve ir para mais de 100. IPTU aumentou em mais de 30%. Então, a Prefeitura gasta mais, cobra mais imposto, se endivida mal e presta um péssimo serviço à comunidade. Obrigado. Bem, eu concordo com o que Vossa Excelência coloca, é praticamente 100%. A nossa discordância é em relação ao voto, porque eu não tenho como votar a favor, não. Depois do que a gente está estabelecendo aqui como uma postura irresponsável do prefeito de contrair um empréstimo que nós não sabemos exatamente, porque não está na lei. Nós não sabemos exatamente qual será o custo desse empréstimo. E levando, inclusive, a necessidade de nós forçarmos a Prefeitura a ter o devido comportamento fiscal responsável. Dinheiro fácil, vindo para, inclusive, no momento pré-eleitoral, recebendo ajuda de um banco, seja ele privado ou público, para endividamento, para deixar a conta para o próximo prefeito. E aí deixa para o próximo prefeito, ele vai pagar. Na verdade, quem vai pagar não é o próximo prefeito, quem vai pagar é o contribuinte. Nós estamos aí fazendo aqui uma operação de crédito que vai ser muito bom para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o melhor banco do mundo. É o banco estatal, aliás, o governo federal tem a maior parte das ações. Vai ser uma excelente operação para o Banco do Brasil. Uma excelente operação para a Caixa Econômica Federal, mas não será uma excelente operação para a Prefeitura da cidade do Recife, o contribuinte da cidade do Recife. Além de abrirmos um precedente enorme, uma gestão que, inclusive, vereador João da Costa, Vossa Excelência deveria fazer o confronto da sua gestão com a gestão de Geraldo Júlio. Vossa Excelência devia pegar o microfone e dizer, não, que é difícil ser prefeito da cidade do Recife. Mas faça um confronto da sua gestão com a dele. Seria muito bom. Inclusive porque Vossa Excelência, durante uns 3 anos, só fazia apanhar aqui. Quando subia Jurandir Liberal, eu já ficava com pena. Às vezes eu ia até por a parte para defender Vossa Excelência, para dizer que em determinados aspectos não havia nenhuma razão para o que era colocado em termos de ataque. Então, é importante que a gente tenha, sim,
o devido respeito com o bolso do contribuinte. Esta não é uma gestão fiscal sustentável. Os prefeitos da cidade do Recife tiveram comportamento responsável no passado. O Joaquim Francisco, grande prefeito, talvez, na minha concepção, o maior prefeito que essa cidade teve. O prefeito Jarbas Vasconcelos, Roberto Magalhães, até mesmo o período vermelho da história, aí do PT, do João Paulo, João da Costa, faça um confronto no que se refere aos gastos com o pessoal. Na gestão de João da Costa era menos. O comprometimento com a folha era menor. Aí se compromete a folha e aí vai se buscar empréstimos dessa forma. Então, empréstimo bom de agências de financiamento, ótimo. Empréstimos que são empréstimos caros de bancos, mesmo que sejam estatais, não é bom. Então, nesse sentido, eu escuto o vereador Renato Antunes. Obrigado, vereador. Apenas para parabenizar Vossa Excelência pelo discurso. E eu acho que essa aqui é uma opinião não apenas da oposição, mas a gente que tem como cerne do mandato a fiscalização, e já que o prefeito se diz gestor, e ele é da carreira de gestor, ele tem essa prerrogativa, o nosso pedido é para que haja cuidado quando apresentar um projeto de lei que venha do Executivo, que venha com as mínimas informações que dê tranquilidade para essa casa votar. O vereador que antecedeu Vossa Excelência colocou que a gente é contra o projeto. Isso aí não é verdade. O vereador se enganou. Nós somos a favor das obras estruturadoras. Entendo, e falei isso no microfone, vereador Coutinho, que para se fazer obra precisa-se muitas vezes de empréstimo, desde que se faça também, né, o dever de casa, porque esse dado que o vereador Jaime Asfora apresentou é grave. No orçamento previsto um X, se gastar 47 milhões só com propaganda, vereador. Então, a gente está pedindo 236 milhões. Quanto é que tem de recurso próprio da prefeitura nestas obras estruturadoras? Zero? Por que não tem? Porque se gasta mal. Se gasta mal com festa, se gasta mal com propaganda, se gasta mal, né, com as bolhas que existem no orçamento, que Vossa Excelência falou ontem, vereador Ivan Moraes. Então, parabéns, vereador, e também concordo com Vossa Excelência. Não tenho como votar favorável. E não é contra as obras, é contra a irresponsabilidade de se apresentar um projeto de lei sem dizer como e quando vai gastar. E não é a primeira vez. Fizeram a mesma coisa no empréstimo Geraldão, 4 milhões. Nós fomos contrário. A matéria foi discutida da mesma forma e parece que o governo não aprende. É porque não tem humildade de escutar esta casa quando deveria escutar, já que somos uma casa legislativa e fiscalizadora também do Executivo. Então fica aqui o nosso registro, dizer que infelizmente não há cuidado, não há interesse da Prefeitura de se apresentar um projeto transparente, mas coloca essa Câmara em constante constrangimento. Bem, senhor presidente, não vou repetir mais os argumentos, votarei contrário. E votarei contrário em qualquer pedido de empréstimo a custos desconhecidos. E aqui a Prefeitura vem aqui, abra a conta, abra as informações e se ela provar que não tem gordura na Prefeitura para ser retirada, e a única forma de se manter os serviços básicos essenciais é contraindo-se empréstimos de agências, de bancos, que são bancos importantes para o desenvolvimento, votarei a favor. Caso contrário, manterei a coerência do voto contrário em operações desta natureza. Muito obrigado. O Recife tem apenas 42% da sua área devidamente saneada. Quem vive numa área saneada sabe do risco para a saúde pública da falta de saneamento. Uma cidade que não é saneada, ela gasta mais com saúde. As pessoas adoecem mais. Estou fazendo esta introdução para dizer que saneamento deveria ser prioridade. É inadmissível chegarmos em 2019 e a capital de Pernambuco, com um orçamento de 6 bilhões hoje, ela ainda não ser completamente saneada. É uma desumanidade. Este empréstimo,
ele tem características diferentes do anterior. Inclusive, por essa razão, o vereador Renato Antunes pediu para que houvesse a separação e não a votação em conjunto, na medida em que votar num não significa votar no outro, por razões distintas. Este programa que nós estamos agora de empréstimo nos debruçando, num monte de 200 milhões de reais, ele faz parte de um programa chamado Finisa, da Caixa Econômica Federal, e é um contrato padrão para todos os municípios, a taxa variando de acordo com a Selic, o mercado. Nesse sentido, o empréstimo contraído para investimento em saneamento básico trará ganhos significativos à população no que se refere a se evitar que a população adoeça, a população viva efetivamente na lama. Eu tenho a segurança de votar nesse caso, mesmo que, conforme foi dito pelo vereador Renato Antunes, a Prefeitura ela não esclarece adequadamente, ela não envia as informações adequadamente. O trabalho da Prefeitura ela não explica adequadamente. Quem lê a exposição de motivos do prefeito da cidade do Recife percebe claramente que não houve uma preocupação maior com esta casa do que a dedicação de 5 minutos perante um computador. 5 minutos seriam suficientes para que houvesse um texto melhor em termos de explicação para o povo do Recife do que efetivamente este trabalho que foi feito copiando e colando basicamente textos anteriores de projetos de lei de matérias similares. No entanto, mesmo faltando as informações, vereador Gilberto Alves, considerando que a Caixa é uma empresa pública que norteia a sua atividade dentro da isonomia em relação aos municípios e considerando o fato de que o texto da lei amarra a Caixa à própria lei federal do Finisa, não há como a Caixa Econômica contratar diferente do Recife em relação a qualquer outro município. Eu estive recentemente na superintendência da Caixa Econômica Federal aqui no Recife, vereador Júnior Bocão, onde tive a oportunidade de discutirmos o projeto do Aeroclube, da área do Aeroclube. A Caixa contratou com a Prefeitura para a construção dos habitacionais do Encanta Moça, e aí aquela discussão que nós tivemos, que não necessariamente contrair o empréstimo significa a obra ser realizada, daí, inclusive, os 2 habitacionais, vereador Felipe Francismar, 1 ano já, completando agora da assinatura do contrato, os habitacionais não saíram. Mas o contrato com a Caixa Econômica Federal, ele é contrato padrão, é contrato do tipo de adesão controlado pela lei federal e que a Caixa Econômica Federal recentemente reduziu o custo do dinheiro. Então, será, considerando que nós estamos na menor taxa de juros praticadas na história recente do Brasil, Selic é 5%, caminhando para 4,5%. Se contrair recursos com a Caixa Econômica para o financiamento, os 100 milhões que aparentemente poderão ser pagos para o saneamento reverterão em mais saúde para a população, consequentemente, menos necessidade de recursos para a área da saúde. Daí a minha discordância no âmbito da oposição com o vereador Renato Antunes, mas acordando desde o início de que concordamos no que se refere à falta de zelo da Prefeitura no que se refere ao encaminhamento da matéria, mas considerando que o programa Guarda-Chuva é o Finisa, nesse sentido, o empréstimo terá o meu voto sim. Muito obrigado, senhor presidente.